Muito bem, estou aqui no quadro Trello público do Pegasus PDV e olha só, a fazer sprint não tem mais nada aqui nessa linha, hein? Em bloqueado eu tenho 3 cartões, mas eu não vou trabalhar com eles agora. Em Product Backlog eu tenho alguns cartões que ficam para o próximo sprint. Em bugs reportados, tem um bug aqui do contato do Android, mas não é muito importante. Tinham vários bugs aqui reportados, mas eu já resolvi todos eles, ó, todos eles estão aqui na lista pronto, tá? E a única coisa que está faltando aqui para nossa release é montar os casos de teste para o Windows e para o Android, que é que eu vou mostrar para você agora, tá? Então aqui o documento, ó, T2TI, Pegasus PDV roteiro de testes. O objetivo é realizar testes no T2TI Pegasus PDV nos módulos gratuito e fiscal, tá? Então nós começamos com o roteiro do Windows no módulo gratuito. Os testes abaixo devem ser realizados 4 vezes, tá? Primeira vez sem banco de dados, na segunda vez você pega o arquivo Pegasus SQLite esquema 1, copia para a pasta de documentos e renomeia para Pegasus SQLite. Depois faz isso com Pegasus SQLite esquema 2, depois com Pegasus SQLite esquema 3, tá certo? Detalhe importante, o servidor da Software House deve estar rodando na máquina definida pelo desenvolvedor, tá bom? Então você vai rodar o servidor da Software House da sua linguagem, tá? Você coloca para rodar e faz os testes com o servidor da Software House. E aí vem todos os testes aqui, ó, tá bom? No Windows nós temos aí, deixa eu ver quantos testes são, acho que são 97 testes, isso, 97 testes. Daí a gente passa para o Android, módulo gratuito ainda, tá? Também 97 testes, se eu não me engano, tá certo? 97 testes. Daí nós passamos para o módulo NFCE, né? A gente aí contrata a NFCE e agora nós fazemos aí 35 testes no Windows. Depois contratamos o módulo NFCE de novo, né? E realizamos os mesmos testes agora no Android. Beleza? Então são 22 páginas de testes. Como são duas plataformas, os testes são repetidos, né? Porque nós temos que testar no Windows e no Android, tá? Então nós devemos fazer uma primeira bateria de testes com o servidor Delphi, tá? E a primeira versão que vai sair na release, lá no servidor da retaguarda, nós vamos colocar da T2TI, né? Vamos colocar o servidor Delphi. Então como é que vai funcionar isso? Olha só. Como nós estamos no treinamento, né, nós vamos ter que passar algumas semanas, tá, com a aplicação em testes. Nós vamos abrir para algumas empresas apenas, tá, em produção. Nós fizemos aqui um cálculo e o ideal é que nós façamos os testes com pelo menos 10 empresas e até no máximo 50 empresas, tá bom? Fazendo tudo, a empresa se cadastrando, contratando um plano, né, empresas no módulo gratuito, boa parte delas no módulo fiscal, tá, usando a NFCE, pelo menos 10 empresas usando o módulo NFCE é o ideal, tá? Daí, nós vamos esperar que chegue neste número, tá? Por exemplo, chegou em 10 empresas, contrataram o módulo NFCE 10 empresas. A partir deste ponto, nós vamos deixar o nosso servidor 2 semanas com o Delphi, com o servidor Delphi, tá? Para ver como é que ele se comporta, se tem algum bug, se está tudo funcionando, para garantir que a parada está funcionando em produção. Depois a gente tira o servidor Delphi, coloca 2 semanas com o servidor Java, depois 2 semanas com o C#, depois 2 semanas com o Node e 2 semanas finalmente com o PHP. Dessa maneira nós garantimos que os 5 servidores estão funcionando em produção, tá? Evidentemente, no final das contas, né? Aqui na T2TI nós vamos usar apenas um servidor, tá? Que deve ser o servidor Node. Mas, para o treinamento, nós temos que fazer isso, para vocês verem a parada funcionando, né? Quer dizer, realmente está funcionando em produção, tá? Então, nós passamos aí algumas semanas com o sistema em produção, mas com uma versão beta, porque ela está sendo feita, os testes estão sendo realizados em cima dessa versão. Tanto a versão Flutter, quanto o módulo da Software House, né, o servidor da Software House na retaguarda, tá? Enquanto esses testes estão sendo realizados, né, nós vamos receber algumas demandas dos usuários finais
e nós vamos mostrando para vocês essas demandas que vão aparecendo. Algum erro que apareceu no centro, alguma nova solicitação, uma dica. É interessante que você veja o que está acontecendo enquanto o sistema está sendo colocado em produção, tá? Daí, né, nós também vamos corrigir algum problema que certamente vai aparecer, né? E enquanto isso, nós voltamos os olhos novamente para a retaguarda do ERP. Tem um monte de módulos para nós concluirmos na retaguarda do ERP, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a nossa estratégia enquanto o Pegasus está lá, o PDV está em produção, né? E nós estamos realizando esses testes nos servidores da Software House da retaguarda. Eu vou gravar um vídeo mostrando a nossa estratégia para o restante dos módulos, como é que a gente vai fazer para concluir o restante dos módulos e também os outros dois módulos de PDV, que é o MFE e o SAT, que ainda estão faltando, né? Mas o PDV em si está praticamente pronto, tá? Colocar o MFE e o SAT vai ser, em termos do que nós já fizemos até agora, vai ser um pequeno detalhe, né? Como eu já comentei até com um colega aí do treinamento, tá bom? Então, pega esses casos de testes, né? Eles se encontram na pasta de artefatos, documentos do repositório, tá? E manda brasa, legal? Faça todos esses testes, leve o tempo que for preciso, tá? Não entenda que é um teste para T2TI, não, é um teste para o seu sistema. O seu sistema vai entrar em produção e esse é o caso de teste, tá? É o teste de aceitação, tá bom? Esse que é chamado teste de aceitação, porque ele é o teste baseado em requisitos. Esses são os requisitos, o sistema passa pelos requisitos, vamos ver se ele passa, tá? Bom, esse caso de teste aqui fui eu que escrevi pessoalmente, tá? Aí você já sabe como é que é, né? O desenvolvedor, quando ele está testando ou escrevendo os casos de teste, ele só pensa no caminho feliz, né? Não seria diferente no meu caso, né? Então eu tentei pensar assim, em algumas coisas que poderiam acontecer, tá? Mas provavelmente ou certamente, né? A maioria dos casos de teste aqui é levando em consideração o caminho feliz. Então você, com seu olhar crítico, tá? Encontre outros casos de teste e me avisa no Trello, que é para eu anexar aqui, tá bom? Quanto mais casos de teste nós tivermos, melhor, tá? Sempre que algum colega, né, que você colocar, outro colega colocar lá para mim uma sugestão, eu coloco no documento e atualizo no repositório. Daí eu atualizo no repositório e mando uma mensagem no Trello, ó, tem mais casos de teste para a gente fazer, tá bom? Então é isso. Depois desse vídeo eu vou voltar então com um vídeo agora já apresentando a release, tá? E o nosso passo a passo para o restante aí do treinamento, tá bom?